Uma escrava grávida de 8 meses e meio tropeçou levemente num tapete e a patroa cruel mandou ela trabalhar 6 horas seguidas colhendo café sob sol escaldante como punição. O corpo dela foi completamente quebrado e o bebê nasceu prematuro aparentemente morto. Mas quando a recém-nascida finalmente respirou, uma luz verde dourada sobrenatural começou a emanar do corpinho dela e curou a mãe que estava morrendo de hemorragia. O que aconteceu depois transformou a fazenda inteira. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente arrepiante. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e impactantes que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Não perde! O Vale do Paraíba Fluminense ardia sob o sol implacável de março de 1882, suas colinas cobertas de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, manchas verde-escuras pontilhadas de grãos vermelhos maduros prontos para a colheita. A Fazenda Esperança Perdida, nome irônico dado pelo fundador décadas antes, era uma das propriedades mais lucrativas da região, produzindo café de qualidade excepcional que alimentava mercados europeus insaciáveis. Era propriedade do comendador Augusto Ferreira da Costa, homem de 57 anos cuja família acumulara fortuna impressionante através de 3 gerações de exploração sistemática da terra e dos 490 escravizados que a trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões cruéis da época. O comendador Augusto era figura contraditória e complexa, homem que receberá título honorífico do imperador por contribuições filantrópicas à Santa Casa de Misericórdia local, que doava generosamente para a Igreja Católica, que patrocinava orfanato para crianças brancas pobres. Cultivava cuidadosamente imagem de benfeitor cristão e aristocrata esclarecido. Mas na fazenda, governava com sistema de controle que combinava vigilância constante, punições calculadas para maximizar sofrimento psicológico, e manipulação que destruía solidariedade entre escravizados através de hierarquias artificiais e sistema de privilégios que podiam ser revogados caprichosamente. Era hipocrisia refinada, caridade pública financiada por crueldade privada, piedade cristã coexistindo com desumanização sistemática. Entre os 490 escravizados estava Catarina, mulher de 26 anos grávida de 8 meses e meio, cuja história encapsulava tanto tragédia individual quanto horror estrutural do sistema. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão rápida, filha de Teresa que morrera de exaustão nos campos quando Catarina tinha apenas 11 anos. Morte que deixará marca profunda na menina sobre custo humano de café que senhores vendiam. Catarina crescerá trabalhando primeiro nas cozinhas onde demonstrara talento culinário natural, depois como mucama pessoal servindo diretamente comendadora Francisca, esposa de Augusto. Era posição ambígua, relativo privilégio de trabalho doméstico mas exposição constante a caprichos e violência emocional de senhora conhecida por temperamento volátil e crueldade performática. Catarina era conhecida em toda a fazenda por dignidade tranquila que mantinha mesmo em circunstâncias mais humilhantes, por beleza delicada que anos de trabalho árduo não conseguiram destruir completamente, e por voz melodiosa que às vezes cantava baixinho enquanto trabalhava. Canções que misturavam português com fragmentos de línguas africanas transmitidas através de gerações. O pai do bebê que carregava era segredo que guardava com determinação férrea mesmo sob pressão crescente e ameaças veladas de punição se não revelasse. Havia especulação intensa que percorria senzalas. Alguns sussurravam que era filho de João, jovem escravizado de 28 anos que trabalhava como carpinteiro e que era visto ocasionalmente conversando com Catarina após missas dominicais obrigatórias. Outros murmuravam possibilidade mais sombria e comum, que poderia ser filho do próprio comendador ou de filho dele Ricardo, violações que todos sabiam acontecerem regularmente mas que ninguém mencionava abertamente por medo de retribuição brutal. Mas Catarina mantinha silêncio absoluto que irritava profundamente comendadora Francisca, mulher de 54 anos cuja própria experiência reprodutiva, 4 gravidezes resultando em 2 abortos espontâneos e 2 filhos que sobreviveram, a tornará obsessivamente interessada em controlar e vigiar gravidez de outras mulheres, particularmente escravizadas. Foi em tarde de terça-feira, 14 de março de 1882, que incidente aconteceu que quebraria Catarina de formas que iam além de físico e que desencadearia eventos que transformariam tudo. Catarina estava servindo jantar na sala de jantar elaborada da Casa Grande,
movendo-se com extremo cuidado que gravidez avançada exigia enquanto carregava a sopeira de porcelana francesa pesada com sopa quente. Seu ventre estava tão volumoso que equilibrar sopeira requeria concentração total e ajuste constante de postura. Quando se aproximou de mesa para servir comendadora, pé de Catarina, inchado de edema comum no terceiro trimestre, escorregou quase imperceptivelmente em pequena poça de água que empregada anterior havia derramado sem secar adequadamente. Catarina recuperou equilíbrio através de reflexos desenvolvidos por anos de serviço cuidadoso. Sopeira balançou, mas não caiu, nenhuma gota de sopa foi derramada. Foi recuperação impressionante que demonstrava habilidade e controle corporal notáveis. Mas Comendadora Francisca, em humor particularmente negro devido à notícia recebida mais cedo sobre rival social que estava organizando o baile mais grandioso, viu oportunidade de descarregar frustração. Meu Deus! Francisca exclamou com dramatização calculada, empurrando cadeira abruptamente para trás como se tivesse sido genuinamente ameaçada. Você quase nos cobriu com sopa fervente. Quase nos queimou gravemente. Olhe para você, inchada e desajeitada como vaca prestes a parir, tropeçando e cambaleando por toda parte sem o menor cuidado. Catarina imediatamente se desculpou, colocando sopeira cuidadosamente em mesa antes de abaixar cabeça em postura de submissão completa que anos de cativeiro ensinaram. Mil perdões, senhora comendadora. Foi deslize acidental em água no chão. Não houve intenção de alarmar ou colocar em perigo. Aceito total responsabilidade. Mas Francisca estava além de aceitar desculpas proporcionais. Estava em modo performático projetado não apenas para punir Catarina, mas para demonstrar autoridade absoluta diante de marido e filhos presentes. Acidental? Ela repetiu com voz subindo dramaticamente. Tudo é sempre acidental com vocês. Sempre desculpas patéticas, sempre justificativas infindáveis. Você está grávida, não inválida total. Outras escravas grávidas trabalham adequadamente sem causar desastres constantes. Sua condição grotesca não é licença para a incompetência completa. Ela virou-se para marido, incorporando o papel de esposa injustiçada buscando validação e apoio. Augusto, você viu? Ela quase nos queimou. E então oferece desculpa ridícula sobre água no chão como se não fosse responsabilidade dela observar onde pisa. Comendador Augusto, que estava cortando carne metodicamente, baixou garfo e faca com precisão deliberada. Ele olhou de esposa claramente agitada para Catarina visivelmente grávida para a sopeira que estava perfeitamente colocada em mesa sem evidência de qualquer acidente real. Sua avaliação foi rápida e calculista, pesando opções com frieza característica. Francisca, a escrava está grávida de 8 meses e meio. Punição física direta seria extremamente arriscada para a criança que representa investimento de aproximadamente R$ 1.200.000 quando completamente crescida e treinada para trabalho especializado. Era redução de ser humano nascituro a cálculo puramente financeiro, mas pelo menos era cálculo que oferecia alguma proteção. Mas Francisca não estava interessada em pragmatismo econômico frio do marido, estava interessada em exercer poder e demonstrar controle absoluto. Então você propõe que ela escape completamente impune de quase nos ferir gravemente. Francisca exigiu com voz carregando a ameaça velada de que recusa seria interpretada como desrespeito. Que outras escravas vejam que gravidez é escudo perfeito contra consequências de comportamento perigoso e inadequado. Isso criaria precedente absolutamente inaceitável que minaria disciplina em toda a fazenda. Ela fez pausa calculada, permitindo tensão crescer, depois continuou. Se não pode ser açoitada fisicamente devido à condição, há muitas outras formas de quebrar espírito que se tornou presumido demais. A palavra quebrar fez Catarina estremecer involuntariamente porque todos sabiam o que significava no vocabulário da comendadora. Não apenas punição física, mas humilhação projetada para destruir dignidade e autoestima que eram únicas defesas psicológicas contra a desumanização completa. Mande ela para trabalho nos campos, Francisca ordenou com satisfação cruel em voz. Colheita de café sob sol, carregando cestos pesados, curvando-se constantemente. 3 dias completos. Sob supervisão de Sebastião.
Isso deve ser suficiente para quebrar presunção e ensinar lição sobre competência e cuidado. Sebastião era feitor conhecido em toda a região por crueldade que ia muito além de brutalidade funcional necessária para manter controle. Ele encontrava prazer sádico genuíno em causar sofrimento, particularmente a mulheres. Colheita de café exigia curvar-se repetidamente para alcançar galhos baixos carregados de grãos, esticar-se para galhos altos, movimento constante através de terreno irregular sob sol que frequentemente excedia 35 graus Celsius. Para a mulher grávida de 8 meses e meio, era trabalho que poderia facilmente induzir parto prematuro, causar dano permanente, até resultar em morte de mãe e bebê através de insolação, desidratação ou colapso físico completo. Catarina sentiu terror absoluto gelar sangue, mas não protestou em voz alta porque sabia por experiência amarga que resistência verbal apenas intensificaria a punição dramaticamente e daria satisfação adicional a Francisca. Comendador Augusto considerou ordem de esposa com expressão que não revelava nada, pesando custos potenciais contra benefícios de manter a autoridade doméstica de esposa. Muito bem, ele finalmente concordou com acenar. Catarina, você está temporariamente transferida para trabalho de campo, especificamente colheita de café sob supervisão direta de Sebastião, começando ao amanhecer amanhã e continuando por 2 dias, não 3, Francisca. 2 dias são suficientes dado condição avançada de gravidez. Se comportamento melhorar e nenhum dano permanente ocorrer, retornará a serviço doméstico. Eram palavras cuidadosamente escolhidas para soar quase razoáveis e mesuradas, mas todos presentes entendiam perfeitamente que 2 dias poderiam ser fatais. Teresa, mãe adotiva de Catarina, não relacionada biologicamente mas que assumirá papel maternal após morte da mãe biológica e que tomara nome da falecida como honra, estava trabalhando na cozinha adjacente quando ouviu ordem através de porta entreaberta. Ela largou panela que estava lavando e correu para a sala de jantar, todas considerações de protocolo apropriado completamente esquecidas em pânico maternal absoluto que superava até medo de punição severa. Senhora Comendadora, por favor. Teresa implorou, jogando-se literalmente de joelhos em postura de súplica total e humilhação voluntária. Catarina está no final absoluto da gravidez. Trabalhar nos campos sob sol de março vai matá-la com certeza. Vai matar bebê que é investimento valioso do comendador. Por favor, tenha misericórdia cristã que sei que possui em coração. Eu trabalho em dobro, em triplo, faço qualquer tarefa que ordenar, mas por favor, por amor de Deus e todos santos e anjos, não a mande para campos em condição dela. Era apelo desesperado de mãe que já perderá uma filha e não podia suportar perder outra. Mas apelo apaixonado apenas irritou Francisca mais profundamente porque implicava crítica velada de decisão. Sugeria que ordem era cruel e injusta em vez de disciplina apropriada e merecida. Como ousa questionar minha autoridade e julgamento? Francisca disse com voz perigosamente baixa e controlada que era mais aterrorizante que grito. Como ousa sugerir que ordem que dei é inadequada ou excessiva? Decisão está tomada e é absolutamente final, Teresa. E se você interferir novamente de qualquer forma, se questionar minha autoridade mais uma vez, você se juntará a Catarina nos campos. E ao contrário dela, você não terá a proteção mínima de estar grávida. Agora volte para a cozinha imediatamente antes que eu perca a paciência completamente. Teresa olhou para Catarina com desespero absoluto gravado em cada linha de rosto envelhecido precocemente por décadas de trabalho árduo e perda acumulada. Depois para Comendador Augusto esperando desesperadamente que ele interviesse com bom senso e pragmatismo que esposa carecia. Mas ele simplesmente voltou a atenção para prato, cortando e comendo carne metodicamente, deixando absolutamente claro através de linguagem corporal que considerava assunto completamente encerrado e não toleraria discussão adicional de ninguém. Teresa arrastou-se de volta para a cozinha, lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto mente já trabalhava freneticamente em formas possíveis de ajudar Catarina a sobreviver próximos 2 dias. Catarina foi acordada antes do amanhecer no dia seguinte por Sebastião, que a arrastou literalmente de esteira onde dormia em pequeno quarto compartilhado com 5 outras mulheres. Levante-se, mucama mimada e inútil. Ele disse com voz carregada de desprezo e antecipação sádica mal disfarçada. Hora de aprender como pessoas reais trabalham.
como o suor real é produzido. Você vai colher café. Vai encher cestos com grãos, vai carregar cestos para ponto de pesagem. Vai fazer isso repetidamente quantas vezes eu determinar necessário até sol se pôr. E não há pausas exceto quando eu disser, não há água para beber exceto quando eu permitir, não há reclamações ou dramatizações que serão toleradas. Era descrição de trabalho que seria extenuante para homem forte e saudável, muito menos para mulher no final de gravidez. Catarina acenou silenciosamente, não confiando em própria voz para responder sem quebrar completamente e mostrar medo que daria satisfação imensa a Sebastião. Ela foi levada para campos de café conforme primeiros raios fracos de sol começavam a iluminar o horizonte oriental, transformando o céu de preto para cinza escuro para tons rosados e alaranjados. Recebeu cesto de vime grande que deveria encher repetidamente com grãos de café maduros colhidos manualmente. Cesto, quando cheio, pesaria aproximadamente 15 a 18 quilos, peso considerável mesmo para trabalhador experiente, peso potencialmente perigoso para mulher grávida já carregando peso adicional estimado de 12 a 15 quilos de bebê, placenta, líquido amniótico e útero expandido. Primeira hora de trabalho foi possível através de pura força de vontade e determinação de não falhar imediatamente e dar satisfação a Sebastião e comendadora. Catarina moveu-se ao longo de fileiras de cafeeiros carregados de grãos vermelhos maduros, curvando-se repetidamente para alcançar galhos baixos, esticando-se dolorosamente para galhos mais altos, mãos trabalhando constantemente para colher grão após grão enquanto o sol subia no céu e temperatura aumentava progressivamente. Mas conforme manhã avançava e calor intensificava, corpo começou a protestar de formas que não podia ignorar ou negar. Costas doíam de curvar-se constantemente com peso extra de gravidez puxando para frente, pés inchavam dramaticamente dentro de sapatos que já eram apertados, respiração tornava-se progressivamente mais difícil conforme calor e esforço combinados pressionavam o sistema cardiovascular já trabalhando no limite. E mais alarmante, começou a sentir contrações, não contrações de Braxton Hicks que sentirá ocasionalmente nas últimas semanas, mas tensão uterina real, rítmica e progressivamente intensificante que era aviso claro de que corpo estava sob estresse crítico e perigoso. Por volta das 9 da manhã, 3 horas após começar, Catarina já completará 4 ciclos de encher cesto e carregá-lo para ponto de pesagem a aproximadamente 200 metros de distância. Estava visivelmente cambaleando, rosto pálido apesar de calor, suor não apenas de esforço mas de algo mais preocupante que sugeria desidratação severa e possível início de insolação. João, o carpinteiro que muitos suspeitavam ser pai do bebê, estava trabalhando em reparo de cerca em seção adjacente dos campos e viu condição de Catarina. Ele aproximou-se de Sebastião com extremo cuidado, sabendo por experiência que Feitor interpretava qualquer coisa como potencial insubordinação que justificaria violência. Senhor Sebastião, João disse com voz mais respeitosa e submissa que conseguia forçar através de garganta que queria gritar acusações. Catarina parece muito doente. Ela está cambaleando, quase caindo. Talvez devesse descansar alguns minutos na sombra, beber pouca água para prevenir insolação e colapso. Era sugestão razoável baseada em preocupação genuína e observação objetiva. Mas Sebastião o cortou com voz cortante como chicote. Ela trabalha exatamente como ordenado pela comendadora até eu receber instruções diferentes diretamente. E você volta para próprio trabalho imediatamente, agora, antes que eu encontre razão para puni-lo também por preguiça, insolência e interferência em assuntos que não são absolutamente da sua conta. João hesitou por momento crucial, olhando para Catarina com preocupação e amor tão óbvios que apenas confirmavam suspeitas sobre paternidade. Mas finalmente voltou para trabalho porque resistência aberta apenas resultaria em punição que não ajudaria ninguém e que possivelmente pioraria a situação de Catarina se Sebastião decidisse que ela era a causa de insubordinação dele. Catarina continuou trabalhando porque a alternativa era literalmente impensável. Parar seria admitir fraqueza total e derrota completa. Seria dar satisfação máxima a Sebastião e comendadora Francisca. Seria falhar em teste de resistência que sabia instintivamente que precisava passar para ter qualquer esperança de preservar algum fragmento de dignidade e autoestima. Ela moveu-se como autômato através de névoa crescente de exaustão e dor, pegando grãos de café um a um, enchendo o cesto metodicamente,
carregando para ponto de pesagem em jornadas que se tornavam progressivamente mais longas e difíceis, voltando para começar ciclo novamente. E através de tudo, contrações que sentirá ocasionalmente estavam ficando mais frequentes, mais intensas, mais impossíveis de ignorar ou racionalizar como normais. Foi ao meio-dia, 6 horas após começar trabalho brutal sob sol que agora estava no zênite e transformava ar em fornalha líquida, que corpo de Catarina finalmente atingiu o limite absoluto de resistência física e psicológica. Ela estava a meio caminho de volta do ponto de pesagem, arrastando-se através de fileiras de café para começar enchimento de cesto pela 9ª vez, quando contração massiva, não aviso ou desconforto mas coisa absolutamente real e inequivocamente de trabalho de parto, rasgou através de abdômen com intensidade que a fez gritar involuntariamente. Cesto vazio caiu de mãos entorpecidas, e ela cambaleou tentando manter equilíbrio mas pernas simplesmente recusando obedecer comandos de cérebro. Ela caiu de joelhos na terra quente entre cafeeiros, depois para lado, corpo curvando-se instintivamente ao redor de ventre enquanto outra contração, ainda mais forte, seguia a primeira com intervalo assustadoramente curto. Grito de Catarina alcançou ouvidos de João mesmo a distância considerável, som de agonia feminina cortando através de outros sons de fazenda funcionando. Ele largou ferramentas que estava usando para consertar cerca e correu sem se importar absolutamente com consequências severas que certamente enfrentaria. Ele encontrou Catarina deitada no chão entre fileiras de café, claramente em agonia que ia muito, muito além de desconforto normal de gravidez, mãos apertando o ventre enquanto contrações vinham agora uma após outra com quase nenhum intervalo. E então ele viu sangue, manchando saia de Catarina, gotejando na terra seca, evidência visual inegável de que algo estava terrivelmente, catastroficamente errado. O bebê está vindo. Catarina conseguiu dizer entre dentes cerrados tão apertados que mandíbula doía intensamente. Está vindo agora. É cedo demais. Deus misericordioso, é cedo demais e tudo está completamente errado. Terror em voz dela era palpável, misturado com dor física que transcendia a capacidade de linguagem descrever adequadamente. João ajoelhou-se ao lado dela, pegando mão dela e apertando enquanto mente corria desesperadamente através de opções que eram todas terríveis de formas diferentes. Sebastião chegou momentos depois, irritação inicial em rosto dando lugar a algo próximo de alarme genuíno quando viu extensão de sangramento e reconheceu que situação estava saindo muito rapidamente de controle de formas que poderiam resultar em problemas extremamente sérios para ele pessoalmente se escrava valiosa e bebê morressem sob supervisão direta dele. Busquem tia Benedita imediatamente. Sebastião ordenou a outros trabalhadores que começavam a reunir-se ao redor de cena. E mandei mensageiro ao galope máximo para a vila buscar Dr. Henrique. Digam que é emergência médica absoluta que não pode esperar nem um minuto. Ele olhou para Catarina com expressão complexa que misturava irritação por ter trabalho importante interrompido, preocupação pragmática sobre perder investimento valioso do comendador, e talvez, apenas talvez, traço minúsculo de algo que poderia ser remorso ou culpa por ter empurrado mulher grávida muito além de limite seguro. E vocês dois, ele disse a João e outro homem, carreguem ela para a enfermaria. Com extremo cuidado. Se deixarem cair ou causarem mais dano adicional, responsabilizo vocês pessoalmente e severamente. Catarina foi carregada por João e ajudante através de campos, cada contração fazendo-a gritar de dor que ia muito, muito além de trabalho de parto normal porque corpo não estava apenas tentando expelir bebê mas estava reagindo a trauma acumulado de 6 horas de trabalho extenuante sob calor extremo enquanto severamente desidratada e fisicamente quebrada. A enfermaria da fazenda era construção modesta mas pelo menos oferecia teto que bloqueava sol direto assassino, 4 camas simples de madeira, armário com suprimentos médicos básicos e limitados, janelas que permitiam alguma circulação de ar embora ar circulante estivesse quente como sopro de forno de fundição. Mas era infinitamente melhor que dar à luz no meio de campo aberto sob sol de meio-dia que poderia matar tanto mãe quanto bebê através de insolação em minutos. Tia Benedita, parteira não oficial da fazenda aos 68 anos com impressionantes 46 anos de experiência trazendo bebês ao mundo em condições que variavam de adequadas a impossíveis, chegou antes mesmo de Catarina ser colocada cuidadosamente em cama. Ela viu o sangramento imediatamente e rosto dela,
normalmente sereno e controlado mesmo em emergências mais graves, mostrou alarme que raramente permitia se demonstrar porque demonstrar medo assustava pacientes e família de formas contraproducentes. Quanto tempo ela trabalhou sob sol direto sem pausa adequada? Benedita exigiu com voz que carregava autoridade que até Sebastião não ousava desafiar diretamente. 6 horas, João respondeu com voz quebrando de emoção que não tentava mais esconder ou controlar. 6 horas completas colhendo café e carregando cestos pesados sem pausa real, sem água adequada, sob sol de meio-dia. Por ordem direta da comendadora como punição por tropeço acidental que não causou dano nenhum. Benedita amaldiçoou com vocabulário extraordinariamente colorido e criativo que fez até homens endurecidos presentes piscarem em surpresa. Criminosos idiotas tentando assassinato disfarçado como disciplina. 6 horas completas? Para a mulher no final absoluto da gravidez durante pior calor do dia? Isso não é punição proporcional ou razoável, é tentativa deliberada de homicídio por negligência criminosa. Ela virou-se para Catarina, tocando testa que estava queimando com febre que vinha de combinação perigosa de insolação severa e trabalho de parto prematuro traumático. Exame rápido mas extremamente completo e cuidadoso confirmou piores medos que décadas de experiência ensinaram a reconhecer instantaneamente. Descolamento placentário parcial mas significativo induzido por estresse físico extremo combinado com desidratação crítica severa. Placenta está se separando da parede uterina. Bebê não está recebendo oxigênio ou nutrientes adequados. Mãe está sangrando internamente além do sangramento externo óbvio que vemos. E trabalho de parto está progredindo muito, muito rápido demais. Corpo em modo de pânico absoluto tentando expelir bebê de emergência antes que ambos morram. Ela vai sobreviver? João perguntou com voz que era pouco mais que sussurro desesperado porque não tinha certeza absoluta se queria realmente ouvir resposta honesta. Benedita não ofereceu falsas garantias ou conforto vazio porque décadas de experiência ensinaram que respeito por inteligência e dignidade de pacientes e famílias exigia honestidade absoluta mesmo quando verdade era dolorosa. Não sei com certeza. Honestamente não sei. Depende de quanto dano interno irreversível foi feito durante 6 horas de trabalho forçado, de quão forte bebê é apesar de ser prematuro, de quão rápido o Dr. Henrique consegue chegar aqui e o que exatamente pode fazer quando chegar. Chances não são boas de forma alguma. Vou ser completamente honesta sobre isso. Chances de sobrevivência para mãe e bebê não são boas. Mas vou fazer absolutamente tudo o que posso com habilidades e conhecimento que possuo, e vocês precisam rezar. Rezar intensamente para todos os santos e orixás e qualquer poder divino que acreditem que possa estar ouvindo súplicas humanas. Dr. Henrique Mascarenhas chegou 50 minutos depois, tempo extraordinariamente rápido dado que mensageiro teve que cavalgar quase 4 léguas até Vila, convencê-lo a largar outros pacientes críticos imediatamente, e voltar em galope máximo, tendo galopado furiosamente sob sol brutal que fazia até homem em cavalo sofrer. Ele era homem de 53 anos, médico há 28, com vasta e frequentemente dolorosa experiência em complicações obstétricas particularmente entre escravizadas que frequentemente enfrentavam condições que desafiavam crença e humanidade básica. Seu exame de Catarina foi rápido mas absolutamente completo e profissional, mas a expressão que cruzou o rosto conforme examinava era de horror mal disfarçado misturado com raiva crescente. Descolamento placentário de estimados 40 a 50% da superfície total, trabalho de parto prematuro extremamente avançado e acelerado, mãe criticamente desidratada e sofrendo de insolação moderada a severa, hemorragia interna e externa significativa e crescente, e... Ele pressionou o estetoscópio de madeira contra ventre distendido de Catarina, ouvindo com concentração absoluta que fez sala inteira ficar em silêncio total. Batimento cardíaco fetal está perigosamente fraco, irregular e desacelerando progressivamente. Bebê está em sofrimento extremo e crítico que se aproxima de falência completa de sistemas. Era diagnóstico que era essencialmente sentença de morte pronunciada com tristeza profissional mas pronunciada assim mesmo. O que pode fazer? João perguntou com desespero absoluto que fez voz quebrar completamente em soluços. Por favor, doutor, tem que haver algo. Qualquer coisa. Não posso perder ela. Não posso perder nossa filha.
Por favor. Henrique olhou de Catarina para João, vendo amor óbvio entre eles que transcendia circunstâncias brutais. Depois para Benedita, cujos olhos experientes já entendiam exatamente o que ele estava prestes a dizer. Duas opções, ambas absolutamente terríveis com riscos imensos. Opção 1. Tentamos parto vaginal normal acelerado, mas com placenta tão substancialmente descolada e bebê já em sofrimento severo progressivo, chances são extremamente altas, diria 80 a 85%, de que bebê morra antes de nascer ou nasça tão privado de oxigênio que não sobreviva mais que minutos mesmo com ressuscitação agressiva. E hemorragia materna provavelmente piorará drasticamente durante trabalho de parto prolongado, possivelmente matando mãe também através de choque hipovolêmico irreversível. Ele fez pausa, permitindo gravidade afundar, depois continuou, opção 2, cesariana de emergência imediata. Isso dá ao bebê melhor chance de sobrevivência, talvez 30 a 35% em vez de 15 a 20%, mas... Ele hesitou porque próximas palavras eram sentença de morte quase certa para Catarina. Taxa de mortalidade materna em cesarianas mesmo em hospitais urbanos com condições cirúrgicas ideais é aproximadamente 60 a 70%. Aqui, em enfermaria de fazenda, com hemorragia já estabelecida e progressiva, desidratação severa, sem anestesia adequada, sem instrumentos cirúrgicos ideais, sem possibilidade de transfusão de sangue, taxa de mortalidade materna provavelmente aproxima-se de 90% ou mais. Catarina, ouvindo através de névoa espessa de dor que fazia difícil focar em palavras mas ainda lúcida o suficiente para entender implicações essenciais e terríveis, tomou decisão com clareza surpreendente que vinha de algum lugar profundo onde amor maternal superava completamente instinto de autopreservação. Cesariana, ela disse com voz fraca mas absolutamente firme e sem hesitação nenhuma. Faça o corte imediatamente. Salve minha filha. Dê a ela chance de 35% em vez de 20%. 10 ou 15% adicional de vida para ela vale 100% de risco adicional para mim. Faça isso agora. Por favor. Não há tempo para debate. Eram palavras de sacrifício maternal absoluto pronunciadas com determinação que não admitia discussão. João começou a protestar desesperadamente. Não pode haver outra forma. Tem que haver, não posso perder você, não posso criar filha sozinho, você tem que sobreviver. Mas Catarina apertou mão dele com força que parecia impossível dado o estado enfraquecido. Se eu morrer, ela disse olhando diretamente em olhos dele com intensidade que gravou palavras em alma dele. E rogo a Deus e todos os santos que não morra porque quero desesperadamente ver nossa filha crescer. Mas se eu morrer, você cuida dela com todo o amor que tem. Você diz que a amei mais que vida própria, porque é literalmente verdade neste momento. Você diz que escolhi salvá-la mesmo sabendo que provavelmente me mataria, porque é verdade. Você promete que ela saberá que foi amada, que foi querida, que não foi acidente ou fardo mas alegria escolhida conscientemente. Prometa isso a mim agora, imediatamente. Eram últimas palavras que poderia dizer e precisava que fossem ditas. João prometeu através de soluços que sacudiam o corpo inteiro, e então Henrique preparou-se para procedimento que sabia com certeza quase absoluta mataria paciente mas que oferecia a única esperança real para bebê. Ele tinha éter para anestesia mas quantidade era muito limitada. Suficiente para atenuar dor parcialmente mas definitivamente não suficiente para induzir inconsciência completa que seria misericordiosa. Catarina, ele disse forçando-se a olhar diretamente em olhos dela porque ela merecia honestidade completa e respeito de contato visual direto. Você vai sentir dor. Muita dor. Dor que provavelmente será pior que qualquer coisa que experimentou em vida inteira, incluindo 6 horas de trabalho forçado que trouxeram você a este ponto. Vou trabalhar tão rápido quanto mãos humanas podem trabalhar, vou fazer absolutamente tudo possível para minimizar sofrimento, mas não posso prometer. Ela o interrompeu. Eu entendo completamente e aceito. Apenas salve minha filha. Isso é literalmente tudo que importa agora. Salve ela. Era consentimento informado dado em circunstâncias impossíveis. Henrique administrou dose máxima de éter que considerava segura dado o estado comprometido de Catarina. Depois esperou 4 minutos para fazer efeito o máximo possível.
Catarina ficou sonolenta e ligeiramente dissociada, mas claramente não inconsciente, ainda capaz de sentir e processar, mas esperançosamente em estado onde dor seria experienciada, mas processada de forma menos direta e devastadora. Então, com Benedita assistindo ao lado e João segurando mão de Catarina enquanto rezava em voz baixa misturando português com iorubá e latim fragmentado, Henrique fez primeiro corte através de pele de abdômen de Catarina. Ela gritou, som de agonia pura e visceral que ecoou através de enfermaria, através de janelas abertas, atingindo ouvidos de trabalhadores esperando ansiosamente lá fora e fazendo vários deles recuar ou começar a chorar também. Mas Henrique não podia parar, não podia hesitar, não podia permitir-se ser afetado emocionalmente por sofrimento que estava causando, porque a única esperança real de salvar bebê era a velocidade absoluta. Ele cortou através de camadas sucessivas de pele, depois através de tecido adiposo subcutâneo escasso, porque desnutrição crônica significava que Catarina tinha muito pouca gordura corporal. Depois através de músculos abdominais que se contraíam reflexivamente sob bisturi criando resistência, finalmente através de útero distendido ao máximo. Trabalhando com velocidade que vinha de anos de experiência, mas também de conhecimento urgente de que cada segundo contava quando o bebê estava sendo progressivamente privado de oxigênio que sustentava a vida. Sangue fluiu muito mais abundantemente do que Henrique esperava, mesmo tendo esperado volume significativo. Muito, muito mais. Hemorragia que já estava estabelecida de descolamento placentário piorou dramaticamente com cada camada de tecido cortada. Vasos sanguíneos seccionados jorrando sangue arterial vermelho brilhante que Benedita tentava desesperadamente absorver com panos que ficavam saturados quase instantaneamente e precisavam ser substituídos em ciclo aparentemente sem fim que rapidamente esgotou o suprimento de tecidos limpos disponíveis. E Catarina, através de éter e dor que transcendia a capacidade de linguagem humana de escrever adequadamente, permanecia consciente o suficiente para estar dolorosamente ciente de tudo o que estava acontecendo. Sensação horrível de mãos dentro dela manipulando órgãos internos, som de instruções urgentes trocadas entre Henrique e Benedita, cheiro de sangue que estava encharcando absolutamente tudo e que parecia ser quantidade impossível para corpo humano conter e ainda manter vida. E então, após 12 minutos que se estenderam como eternidade torturante que parecia não ter fim, Henrique alcançou dentro do útero incisado e puxou com cuidado mas firmeza. Bebê emergiu coberta de sangue mecônio, extremamente pequena, obviamente e drasticamente prematura com peso estimado de apenas 1,6 kg, e completamente, terrivelmente, devastadoramente imóvel sem nenhum sinal de vida. Sem choro, sem respiração, sem reflexos detectáveis, pele com tom azul acinzentado profundo e uniforme de privação severa e prolongada de oxigênio que sugeria fortemente dano cerebral possível ou até provável se por algum milagre sobrevivesse. Henrique cortou o cordão umbilical rapidamente com mãos que tremiam imperceptivelmente de exaustão e emoção reprimida. Entregou o bebê aparentemente morta para Benedita com olhar que comunicava volume sem necessidade de palavras. Depois voltou a atenção desesperada e urgente para a hemorragia massiva que estava matando Catarina em tempo real diante de olhos dele. Benedita pegou o bebê que parecia já ter nascido morta, limpou boca e nariz minúsculos com pano com eficiência automática nascida de literalmente décadas fazendo exatamente isso milhares de vezes. Virou o pequeno corpo completamente flácido de cabeça para baixo e deu tapas firmes mas cuidadosamente calibrados nas costas minúsculas. Uma vez com força precisa, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Absolutamente nada aconteceu. Bebê estava fria ao toque, pele permanecia uniformemente azul sem nenhuma rosação, não havia absolutamente nenhum sinal detectável de vida através de métodos simples disponíveis. Sem batimento cardíaco que ela podia sentir mesmo pressionando dedos contra peito minúsculo, sem respiração que podia ver ou ouvir, sem reflexos quando estimulava pé ou mão delicadamente. João observava em horror absoluto que transcendia completamente capacidade de palavras expressar, vendo filha que parecia ter nascido já morta em mãos experientes de parteira. E Catarina, ainda consciente através de névoa cada vez mais profunda e espessa de perda de sangue catastrófica e choque progressivo, sussurrou com voz tão fraca que era quase inaudível. Minha filha, ela está viva? Por favor, alguém diga-me verdade. Benedita não respondeu imediatamente porque simplesmente não sabia como responder honestamente,
Não sabia se deveria oferecer falsas esperanças que apenas prolongariam a agonia ou preparar mãe moribunda para a perda inevitável de criança que sacrificará tudo para salvar. Mas ela absolutamente não desistiu porque décadas de experiência ensinaram que bebês às vezes surpreendiam contra todas as probabilidades médicas e estatísticas, que vida às vezes se agarrava tenazmente contra impossibilidades que desafiavam explicação racional. A luz intensificou-se gradualmente ao longo de 40 segundos, expandindo para preencher a enfermaria inteira, tocando todos presentes, Benedita segurando criança, João ajoelhado, Henrique trabalhando em Catarina, até Catarina sangrando mas consciente, com calor gentil que parecia penetrar algo mais profundo que corpo físico. E então aconteceu algo ainda mais impossível. Henrique, trabalhando freneticamente para estancar hemorragia massiva, de repente percebeu mudança fundamental. Sangramento que estava jorrando com intensidade mortal começou a diminuir visivelmente. Útero que estava completamente flácido, recusando-se a contrair apesar de massagem vigorosa, começou a contrair sob suas mãos, lentamente primeiro, depois mais firmemente. O sangramento está parando, Henrique disse com incredulidade absoluta. Útero está contraindo adequadamente, vaso se fechando, hemorragia cessando. Isso desafia toda a compreensão médica que possuo. Ele olhou de Catarina cuja cor começava a melhorar ligeiramente para bebê de quem emanava luz impossível, mente lutando para processar conexão que violava todas as leis de causa e efeito médico. Benedita, segurando o bebê de quem fluía luz em ondas pulsantes que sentia fisicamente, sentiu calor movendo-se através de corpo dela também. E João, observando esposa e filha, viu algo impossível. Cor retornando ao rosto de Catarina que estava pálido como morte, respiração tornando-se mais profunda e regular, corpo revertendo o curso de forma sem explicação racional. A luz continuou por 4 minutos completos, tempo suficiente para todos absorverem realidade absoluta do fenômeno. Depois desvaneceu-se gradualmente, retrocedendo para bebê e desaparecendo, deixando criança parecendo normal exceto por olhos mantendo aquela consciência impossível. Mas transformação que luz causará era permanente e inegável. Henrique verificou sinais vitais completa e metodicamente, depois novamente porque não podia acreditar. Sangramento parou quase completamente. Pressão sanguínea estabilizando em níveis compatíveis com sobrevivência. Pulso fraco mas regular. Ela está sobrevivendo. Contra todas as probabilidades que posso calcular baseado em 28 anos praticando medicina, ela está sobrevivendo quando deveria estar morta. Terminou suturas com mãos tremendo, não de exaustão mas de choque profundo do que testemunhara. E Catarina recuperou consciência mais completa, olhos abrindo e focando com clareza surpreendente. Minha filha, ela sussurrou. Onde está? Ela está viva. Benedita trouxe bebê, colocando criança nos braços de mãe. No momento em que pele tocou pele, houve flash breve de luz novamente, não tão intenso mas definitivamente presente. É menina, Benedita disse através de lágrimas. Prematura e pequena, mas saudável contra toda lógica. E ela salvou você de alguma forma impossível. Catarina olhou para a filha com amor transcendente. Minha milagrosa filha, ela sussurrou. Você lutou para nascer contra impossibilidades, então lutou para me manter aqui. Você é extraordinária. Você é milagre literal. Tocou bochecha minúscula, e na expressão da criança havia reconhecimento que era biologicamente impossível mas visualmente inegável. Notícia espalhou-se através da fazenda com velocidade sobrenatural. Trabalhadores que esperavam fora, que ouviram gritos durante cesariana, que temeram o pior, agora ouviam história que desafiava a crença. Bebê nascerá morta, revivera miraculosamente, brilhara com luz verde-dourada, e então curara a mãe moribunda. Detalhes variavam, alguns diziam que luz iluminara toda a fazenda, outros que anjos cantaram, mas núcleo permanecia consistente. Milagre testemunhado por médico respeitado e parteira experiente, algo real em efeitos mesmo se mecanismo permanecesse misterioso. Comendador Augusto veio pessoalmente, ceticismo lutando com curiosidade. Encontrou Henrique visivelmente perturbado. É verdade? Bebê brilhou? Curou mãe através de intervenção divina. Henrique respondeu diretamente.
Testemunhei fenômeno que não posso explicar. Luz emanou da criança. E coincidindo com luz, hemorragia cessou de forma que desafia explicação. Chamaria de milagre se acreditasse. Mas foi real, poderoso, extraordinário. Quando Augusto olhou para bebê, quando olhos focaram nele, algo passou por rosto. Reconhecimento perturbador, sensação de ser julgado. Ele recuou involuntariamente. Criança é ativo excepcional. Valor incalculável. Catarina e bebê movem-se para Casagrande. Supervisão contínua. Francisca chegou esperando encontrar Catarina morta. Em vez disso, encontrou mãe e bebê vivas, atmosfera reverente. Quando o bebê olhou para ela, transformação foi instantânea. Francisca congelou, rosto drenando de cor. Eu vejo, ela sussurrou com terror. Vejo tudo. Vejo o que fiz. Vejo quem sou. Lágrimas começaram, soluços violentos. Francisca aproximou-se de cama tremendo violentamente. Eu quebrei você, ela disse a Catarina. Deliberadamente, cruelmente quebrei você grávida. Forcei trabalho que quase matou ambas. Por acidente trivial. Porque podia. Porque estava com raiva de outras coisas. Caiu de joelhos. Perdoe-me. Sei que não mereço. Mas esta criança me força a ver verdade que evitei. Vou mudar. Tenho que mudar. Catarina, processando o milagre de sobrevivência, olhou para a mulher que tentará destruí-la. Parte dela queria rejeitar desculpas. Mas olhou para a filha, criança que brilhara, que curara, que forçava a verdade, e sentiu raiva transformar-se. Você pode mudar, ela disse gentilmente. Se arrependimento é real, mudança é possível. Honre segunda chance que minha filha me deu e está oferecendo a você. Francisca acenou, prometendo dedicar resto da vida a desfazer dano causado. Não era transformação instantânea, mas começo genuíno testemunhado por todos. Nos dias seguintes, Catarina nomeou o bebê Graça, porque trouxe graça transformadora através de sofrimento extremo, porque luz dela ofereceu cura impossível, porque presença parece forçar verdade e transformação moral. Conforme meses passavam, ficou claro que Graça era extraordinária. Crescia rapidamente apesar de prematuridade. Focou olhos aos dias, sorriu em uma semana. Mas mais notável era efeito em pessoas. Quando Graça estava presente, tensões suavizavam, raivas esfriavam. Era como se presença emanasse paz que influenciava todos próximos. Francisca visitava diariamente, segurando Graça e chorando enquanto algo quebrado dentro dela curava. Começou a fazer mudanças reais. Parou punições físicas, melhorou rações, estabeleceu escola para crianças escravizadas. Usou fortuna para comprar liberdade de idosos. Eram tentativas de redenção, imperfeitas mas genuínas. Augusto também mudava gradualmente. Desde nascimento de Graça havia menos conflitos, produtividade melhor. Ele via que sistema com dignidade era mais eficiente que terror. Reduziu horas, implementou pausas, permitiu práticas culturais. Em 1885, quando Graça tinha 3 anos, anunciou emancipação gradual ao longo de 3 anos, libertando todos antes de Lei Áurea. João foi libertado, mas ficou como trabalhador assalariado. Nossa filha está transformando este lugar de prisão em comunidade. Quero ser parte disso. Graça crescia extraordinariamente sábia e compassiva. Aos 5 anos, falava com compreensão de adulto. Demonstrava empatia profunda por todos os seres vivos. Dons de cura permaneciam presentes. Pessoas perto de Graça relatavam dores aliviando, ansiedades diminuindo, doenças melhorando. Dr. Henrique manteve registros meticulosos documentando melhorias estatisticamente significativas mas medicamente inexplicáveis. Quando Graça tinha 6 anos, André Rebouças, abolicionista e engenheiro, visitou. Passou 2 semanas observando, documentando. Ela é fenômeno único, escreveu. Na presença dela, reconhecimento de humanidade plena torna-se inescapável. Ela força a confrontação com verdade moral.
Rebouças propôs que Graça viajasse visitando fazendas, aparecendo em reuniões abolicionistas. Presença dela poderia acelerar a abolição. Augusto hesitou, mas Graça falou: nasci de quebramento cruel. Fui quebrada no ventre de minha mãe pelo sistema. Se posso usar dons para acabar sistema, é por isso que estou aqui. Graça começou a viajar com Catarina e João, visitando fazendas em Minas, São Paulo, Rio, Bahia. Onde fosse, efeito era profundo. Fazendeiros confrontando Graça, sentindo presença que tornava a crueldade insustentável, descobriam certezas sobre escravidão tornando-se impossíveis de manter. Nem todos mudavam, mas sementes eram plantadas. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Graça estava no Rio como convidada de honra. Tinha 10 anos, mas presença carregava peso imenso. Rebouças falou: abolição veio através de argumentos morais, pressão econômica, resistência heroica. Mas também através de pessoas como Graça, que tornaram impossível não ver humanidade que sistema negava. Após a abolição, Augusto transformou Fazenda Esperança Perdida em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como sócios com participação em lucros. Não era perfeito, velhas hierarquias persistiam, mas era começo genuíno de justiça econômica. Francisca dedicou o resto da vida à educação e saúde, estabelecendo 5 escolas, 3 clínicas, biblioteca pública, programas de formação profissional. Catarina viveu até 1945, vendo filha crescer em força transformadora nacional. Morreu aos 87, cercada por família incluindo 21 netos. No leito de morte disse: você nasceu quando fui quebrada cruelmente. Mas transformou o quebramento em cura que mudou o mundo de formas que nunca imaginei. Estou orgulhosa além de palavras. João morreu em 1948 aos 88. Ela nasceu de sofrimento extremo. Mostrou que até de quebramento mais profundo pode vir cura mais poderosa. Graça viveu até 1970, morrendo aos 88 após vida extraordinária dedicada à cura, justiça, transformação. Nunca perdeu dons, até últimos dias, tocava doentes trazendo alívio, oferecia paz a almas atormentadas. Fundou Hospital Grande, 3 escolas de enfermagem, rede de clínicas rurais, orfanatos cuidando de milhares. Casou em 1902, teve 6 filhos, 18 netos, 42 bisnetos. Sempre contou história de Catarina: minha mãe foi quebrada cruelmente mesmo grávida. Forçada a trabalhar 6 horas sob sol brutal carregando cestos pesados como punição por tropeço acidental. Corpo foi destruído física e emocionalmente. Entrei em trabalho de parto de trauma extremo. Nasci através de cesariana brutal aparentemente morta. Mas brilhei com luz verde-dourada que curou minha mãe moribunda. Foi demonstração literal de que de quebramento mais profundo pode nascer cura mais poderosa, que luz pode emanar de escuridão total. A história tornou-se lenda duradoura do período final da escravidão. Foi preservada em tradição oral, documentada extensivamente em livros, estudada por gerações de historiadores, teólogos, cientistas. Pesquisadores debateram natureza da luz, fenômeno biológico desconhecido? Manifestação psicológica coletiva? Milagre genuíno? Nunca chegaram a consenso, mas todos concordavam que efeito foi real, mensurável e profundamente transformador. Em 1988, centenário da abolição, governo estabeleceu memorial nacional no local da antiga Fazenda Esperança Perdida. Central era a escultura de Catarina quebrada mas resiliente, bebê emanando luz estilizada, inscrição: em memória de Catarina e todas mulheres quebradas por sistema brutal. Em honra de Graça, cujo nascimento milagroso transformou o quebramento em cura que ajudou libertar nação. Descendentes de Graça, havia 203 quando o memorial foi inaugurado. Vieram de todo o Brasil e exterior. Contaram histórias de bisavó que nasceu brilhando com luz impossível, que curou através de toque, que transformou fazenda brutal, que ajudou a acabar escravidão forçando o reconhecimento de humanidade plena. No centro estava a verdade simples mas profunda. Catarina foi quebrada mesmo grávida, forçada a trabalhar até destruição física e emocional completa.
Mas o que veio depois, nascimento milagroso, luz impossível, cura transformadora, transformou tudo para sempre. Não apenas para Catarina ou fazenda ou região, mas contribuindo para a transformação de movimento inteiro em direção à abolição. História ensina que de quebramento mais profundo pode nascer cura mais poderosa. Que sofrimento não é fim, mas pode ser transformado em força. Que luz pode emanar até de escuridão mais absoluta. Que mudança é possível até para cruéis se confrontarem verdade que evitaram. Que humanidade não pode ser permanentemente negada ou destruída. Perguntas que história coloca permanecem urgentemente relevantes. Quando testemunhamos quebramento de outros, responderemos com compaixão ou indiferença? Quando temos poder sobre vulneráveis, usaremos para quebrar ou curar? Quando o sistema quebra pessoas sistematicamente, teremos coragem de transformá-lo. História de Catarina e Graça oferece testemunho eterno de que de quebramento pode vir cura, que transformação é possível, que luz mais brilhante frequentemente nasce de escuridão mais profunda, que esperança persiste até em circunstâncias mais desesperadoras.